Bom, pessoal, Pastor Marley na área de novo, né? Quero começar aqui agora com mais um pouco de conversa com vocês, né? Desmistificar aqui dois problemas. Por que está acontecendo ultimamente do pessoal pegar o aparelho celular e de repente eu escuto: o aparelho eu peguei ligando e agora não liga mais. O aparelho estava com tal falha e agora o aparelho não está mais nem ligando. Troquei só o botão power. Pessoal, quero falar sobre algo que tem alguns técnicos que acham, né, se sentem na vontade e na autonomia de um ortopedista técnico. Por que eu digo isso? Porque placa de celular não foi feita para você manusear de qualquer forma, né? Outra coisa, vai fazer uma verificação, né, do calor que está sendo gerado em algum componente e sai pressionando a placa, apertando em um ponto e em outro, sem a mínima proteção ESD, né? Eu fiz uma apostila, pessoal, e isso faz parte dos cursos, né, que eu estou ministrando, né? Mas como eu vou estar aqui explicando a vocês sobre isso, eu quero estar mostrando, né? Aí, minha apostila feita aqui. Pessoal, vamos começar aqui entendendo algumas coisas que está sendo muito complexo e as pessoas estão cada vez mais tendo prejuízos, e quanto mais prejuízos as pessoas estão tendo, não estão atentos, né, a esta grande falibilidade. E o que é isso? É a energia estática, a eletricidade estática, né? Que para poder evitar a eletricidade estática, você precisa estar devidamente equipado com luva, manta, aterramento, né? E a questão de térmica, pessoal. O pessoal que vai fazer uma reflow, né, uma ressolda, não tem pensado que os componentes, eles têm um calor de trabalho, uma temperatura que ele consegue suportar, né? O que acontece? Vamos olhar aqui no datasheet ou datasheet sobre esse calor primeiramente. Nós vemos aqui, pessoal, ó, em primeira mão aqui, que esse componente aqui, né, um circuito ACDC, um conversorzinho, ele trabalha, pessoal, de 25 graus a 70 graus. Essa é a temperatura de operação do componente, né? O que acontece? Todo componente ele tem um range de temperatura que é para fazer a soldagem dele, né? Na serigrafia da placa, na placa, no caso, né? No caso ali, no sistema SMD, né? Que é a Surface Mount Device. Então, pessoal, e está acontecendo o quê? Pessoal, estão aplicando temperatura excessiva na placa, matando componentes, estressando os componentes, né? A todo instante nós vemos as pesquisas nos grupos aí, qual que é o CI de Wi-Fi, porque o Wi-Fi não está funcionando e eu vou fazer uma ressolda no CI de Wi-Fi. Primeira coisa, pessoal, a se analisar é essa placa, o componente BGA dela, ele está envolto em uma substância resinosa, ou seja, ele tem resina em volta. Se ele tem resina em volta, certamente essa resina também está por baixo do componente. Isso quer dizer que não vai servir de nada a ressolda. Por quê? Porque a resina não permite a descida do CI. Outra coisa, pessoal, em alguns casos não adianta, ainda que sem a resina, você fazer a ressolda. O mais correto seria você remover o componente BGA, né, Ball Gauge Array, né, que é a grade de bolas, né, que é aquele componentezinho pequenininho que você está vendo aqui na tela, aqui, né, ó, que fica por sob a placa. Então, pessoal, remover ele e fazer o quê? Remover ele, limpar com uma malha, invernizar se acaso arrancar o verniz de sobre o componente, né, de sobre as trilhas de encosto sobre a placa, né, sobre os pads.
Fazendo este envernizamento, né, você pode ali novamente fazer o rebaling, né? Ou seja, recolocar os pontinhos de solda. Como que é feito isso? Você vai usar stencils, né? E o que acontece? Se você fizer totalmente de novo o CI, feito o rebaling, né? Já agora com estanho, né? Que tenha chumbo no meio, por quê? Os componentes da atualidade, eles têm usado uns componentes chamados lead free, ou seja, ele é isento de chumbo. E o que acontece? O componente que ele é isento de chumbo, ele é uma soldagem mais seca. O celular leva uma queda e ele já para de funcionar, porque a soldagem não tem liga, ela não tem uma maleabilidade. Eu quero, pessoal, que vocês entendam que todo componente deve-se ter um cuidado essencial com a questão térmica, temperatura que vai ser exercida sobre ele, né? Usamos geralmente em torno de 380 graus para ter uma boa soldagem. Porém, nós sabemos que o estanho ele se funde a 185 graus, né? Não deve se esquecer esses dados aí. Só tem um problema, existe um coeficiente, uma barreira. O que é esse coeficiente? É a placa, né, que é uma restrição ao calor. É o próprio componente que oferece outra resistência ao calor. Então, se você somar essas diferenças de resistência, você terá o diferencial da soldagem. Então, a soldagem ela deve variar de 225 graus a 380 graus, né? E o que acontece muito ultimamente, estavam aquecendo as placas, estão matando as placas e o pior, fala para o cliente que a placa do cliente morreu. A placa do cliente morreu por causa da tua negligência em não observar o que está sendo, né, feito no teu serviço. Os erros que você está exercendo sobre a placa, sobre o componente, está acabando com a tua qualificação profissional. Entendeu, pessoal? Observa, tenha atenção. O componente, ele precisa ter essa observação. Se nós sabemos, pessoal, que a operação desse componente aqui, o trabalho, a temperatura dele é de 25 a 70 graus, isso quer dizer que se eu aplicar 100 graus nesse componente, ele não aguenta. Se a tensão de trabalho fazer ele superaquecer, e geralmente o local que ele está, pessoal, por ser muito reduzido, por ser SMD, é uma redução muito grande e causa, pessoal, o efeito Joule, né? Joule, que espalha, pessoal, por toda a placa. Às vezes você solda um componente de Wi-Fi que está ali um pouco mais distante e danifica o processador. Por quê? Porque o calor ele se expande. Todo calor ele tende a andar pela placa. O que é correto fazer em placas de celular? Celular, desktop, notebook, né? Tanto faz. Sempre é correto fazer a desumidificação. A desumidificação, fazer também, né, o pré-heater, né, o pré-aquecimento. Então o que acontece? Com o pré-aquecimento você vai ter menores chances de empenho de placa, menores chances de bolha, né, menores chances do estresse total em alguns componentes, né, como processadores, como MMCs, né, como muitos componentes que são dedicados e não aguentam tais temperaturas. Pessoal, por mais que eu estou falando isso aqui, pode passar no teu ouvido e passar desapercebido, e você vai continuar sendo teimoso, sendo até mesmo, né, ignorante à questão de informação. Por mais que você não goste, estas são as informações e são essenciais para que você seja um bom técnico. Não existe, pessoal, um bom técnico que não tenha a aptidão, a atenção, né, e trabalhe, né, em uma equalização. Então, pessoal, acabei de falar aqui sobre temperatura, sobre alguns cuidados, né, que deve ter. Então, pessoal, cuidar. Você quer saber como que funciona o componente? Pesquisa, pessoal, datasheet ou datasheet, né? Como você queira falar ou queira ouvir, né? Observe que você precisa disso para você ter uma diferença. Não seja um técnico levado por conversa fiada, por não conhecer, né, o trabalho de um componente. Não,
Não, mas é só ressoldar. Pessoal, esse só ressoldar tá acabando com placa. Se você fizer uma ressoldagem em um LG, pessoal, você vai matar a placa. Se você fizer... Pessoal, eu tô cansado de falar isso às pessoas em grupos. E, pessoal, não tem como. Parece que não ouvem, não escutam o que nós estamos falando. Né, pessoal? Quem já passou muitas dificuldades com aparelhos aí, com placas, sabe o que eu estou falando, né? De você ter que pagar aparelhos por causa da tua irresponsabilidade. Sabe o que é isso? É quando você começou a fazer o caminho inverso. Você preferiu fazer o caminho inverso ao estudar. Ao você pegar um componente, mas eu vou só trocar o PMIC. Se você conseguiu ter a capacidade de trocar esse IC, ou seja, esse circuito integrado, se você conseguiu trocar esse componente, tenha a capacidade de ao menos pesquisar o datasheet dele e conhecer as tensões de trabalho, conhecer as portas lógicas do componente. Mas para que isso é essencial, pastor? Para que isso serve? Isso serve para você ter noção de como você está trabalhando e como funciona a placa, entendeu? Para que você tenha o entendimento do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Então é bom você ter em mente. Se você olhar aqui, ó, input voltage range, né? Ou seja, é o range de voltagem de entrada. É de 85 volts ao máximo de 305 volts, né? VAC, que é tensão de corrente alternada. Então ele aceita aqui, pessoal, uma tensão de 85 a 305 volts de tensão alternada. E ele, pessoal, ele tem uma entrada de tensão aqui já VDC, que é a tensão de corrente direta, né? Que é a corrente contínua, de 120 a 430 volts. Pessoal, isso aqui é só um componente meramente demonstrativo, né? Não quis pegar de componentes propriamente da placa, eu ia pegar até aqui, ó, o PM8226 da Qualcomm, né? Que é o PMIC do Moto G2, né? E de muitos outros aparelhos. Mas eu quero ficar focado nesse aqui para vocês terem uma noção. Pessoal, larga a mão desse negócio de vai fazer uma ressolda. Vai fazer uma ressolda, estude a área a ser trabalhada. Veja se essa placa não é muito fina. Pessoal, você quer ver o que eu estou falando? Pega uma placa de Moto X-Play. Faz uma ressolda nela que você vai ver o que eu estou te falando. Ela vai estufar, ela vai empenar, ela vai criar bolha. Pessoal, tome cuidados, pessoal. Tá bagunçando muito a área técnica, tá tendo muito matador de placa, tá tendo muito xereta na área que não quer estudar, são preguiçosos, né? Tem acabado com a área técnica por causa de preguiça. Pessoal, estude. Não adianta, pessoal, às vezes eu fico a pronunciar alguns nomes, algumas nomenclaturas que é no inglês, né? Não tem como eu ficar aqui pronunciando elas todo o tempo no português, porque as pessoas que estão trabalhando em assistência técnica precisam ao menos conhecer o inglês técnico, o inglês de máquina, né? Pessoal, então, olha que interessante, eu não vou estar aqui, nem não vou querer fazer muita estica-senta aqui, muito estica-puxa, porque vocês têm que fazer por si só um estudo minucioso, né? No curso o qual eu ministro sobre assistência técnica, é um curso de hardware avançado, eu faço toda esta alusão, né, aos cuidados técnicos. Olha só, pessoal, esse componente ele também é um ESD, ou seja, ele é um componente, né, de proteção de descarga eletrostática, né? E agora, pessoal, eu quero falar agora aqui sobre a eletricidade estática. Para você que é famoso, técnico, ortopedista, sabe? A placa está esquentando, o que eu faço? Sai apertando na placa. Pessoal, você não é ortopedista, você é técnico, tá bom? Você não trabalha com ortopedia para você sair cutucando o dedo em placa sem saber o que você está fazendo. E outra coisa, todo bagunçado, sem ter a mínima proteção ESD. Pessoal, tá uma bagunça, o meio técnico, estão bagunçando, banalizando a área com tantas situações. Faz isso, cutuca naquilo, põe o dedo ali, põe o dedo lá. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Tem hair duster, né?
o ar que você consegue bater um ar comprimido para gelar a placa. Tem aí, pessoal, Thermopar. Pessoal, tem aí a FireOn, né? Que é para você verificar uma câmera térmica que você vai verificar a caloria. O pessoal tá muito bagunçado. Pelo amor de Deus, tenha a capacidade de estudar. Larga a mão de ser preguiçoso. Eu sei que você pode não estar escutando aí, não gostar, e gostando ou não gostando, eu vou estar continuando a falar, né? O que acontece? Eu não estou fazendo vídeo, pessoal, para poder ganhar like, ganhar inscrição. Estou fazendo vídeo para que você abra a tua mente e não tenha que passar por prejuízos. Pessoal, eu tenho alguns colegas que chegou a falar para mim, pastor, peguei um iPhone da cliente, um iPhone 6, desmontei o iPhone para trocar a carcaça, e eu falei, troquei a carcaça e o iPhone não funcionou mais nunca. Levei para São Paulo, levei para não sei onde, trouxe para mim, pessoal. Resultado, aparelho em curto. Sabe por quê, pessoal? Porque ele se sente na vontade, no domínio de um técnico ortopedista que sai apertando, né? Que sai parpando para ver se a placa tá bacana. Pessoal, larga a mão disso. Quer ficar parpando, pessoal? Pelo amor de Deus, compra massinha de vidraceiro, compra aquelas amoeba e fica apertando. É melhor do que você fazer cagada. Pessoal, tá uma bagunça, tá banalizado a área. Por isso que tá essa lambança de preços a R$10, R$15, né? Um FRP, no caso, saindo um pouquinho aqui da área de hardware, né? Entrando um pouquinho na área de software, por isso que está banalizado, 10, 15 reais, é por causa de maus cuidados, aí todo mundo se sente na autoridade, no gabarito de também adentrar a área. E retornando ao hardware, né, é por isso que está banalizado, ferramentas, né, trabalhando com ferramentas precárias, material de péssima qualidade, né, e querendo fazer um serviço bacana. E quando a gente fala, e geralmente estou cansado até de falar isso, eu falo, rapaz, faz um favor, faz uma ressolda. O conector aí tá com solda fria. Não, mas tá soldado bonitinho. Você vai ver o que a pessoa usou. Usou um stand da Fox Lux, né? Usou um stand aqueles standzinho da Bull. Pessoal, pelo amor de Deus, isso não é stand de trabalhar, não. Usou um ferro de solda da Icari com ponteira grossa. Aí o Newton das soldas virou aquela baderna. Já arrebentou o conector antes de terminar a soldagem. O dono vai pegar o celular com o conector arrebentado já, porque você foi incapaz de efetuar um bom serviço. Então, pessoal, o que é eletricidade estática, pessoal? Vamos aí, ó. A eletricidade estática, pessoal, elas são cargas que se acumulam no teu corpo, né? Se acumulam em algum local. Exemplo, se você pegar, você vai chegar no supermercado, você chega lá, passa seu braço perto daquela sacolinha que fica na bancada do supermercado, você vai sentir que os cabelos do teu corpo dão uma levantada. Sabe o que é isso, pessoal? Não é que você está arrepiando, não. Isso aí é chamado de eletricidade estática, ou seja, é um acúmulo de tensão, né, de elétrons que está sobre determinado local ou objeto. Pessoal, e essa tensão, essa eletricidade, ela é muito prejudicial à área de assistência técnica. Pessoal, são gastos milhões dentro de grandes companhias, e se você estiver duvidando do que eu estou ali falar, pesquise sobre os grandes laboratórios e veja como é trabalhado lá dentro. A pessoa, para entrar, ele entra com touca antiestática, com um jalecão de corpo inteiro, sapatilha antiestática, pulseira antiestática, todos têm que andar equipadamente. Sabe para quê, pessoal? Para tentar coibir a estática, pessoal. Outra coisa, você que é tipo dondoquinha, que não gosta de pôr o pezinho no chão, tá? Você que não gosta de ficar com o pezinho aterrado, né, fica sempre o tempo inteiro com o sapatinho nos pés, né, caminhando por sobre carpetes, você consegue acumular uma carga tão grande, porque a eletricidade estática é uma energia gerada do acúmulo, né, de algo parado. Porém, existe também ela gerada pela frição. Exemplo, você caminha várias vezes sobre um carpete, você vai acumular cargas, tensões acima dos 3.000 volts. Essa tensão, pessoal, ela não tem corrente suficiente, porém esse pico de tensão é altamente nocivo aos transistores, né, tiristores, MOSFETs,
né? Pessoal, é isso que está acabando com a área técnica, pessoal. Você pega o celular para mexer, de repente, a desculpa esfarrapada que você tem para poder falar, né? Vou até mostrar aqui um componente. Vou mostrar no Moto G2, pessoal, porque né, todo mundo tem aí, então fica mais fácil. É praga nas bancadas, né? Eu vou pegar aqui a outra parte do esquema dele. O esquemático. Eu sei, pessoal, que vocês podem não gostar do que eu tô falando aqui, que pode ser meio chato, ser meio duro. Mas é melhor você escutar a verdade e ter uma atenção voltada ao que se deve realmente fazer, o que se pode fazer e o que se não pode fazer. Começando por aterrar, né, a sua bancada, tá bom? Outra coisa, tem pessoas aí que estão aterrando a pulseira, né, ou a bancada no aterramento da sua fonte. Esse aterramento é ineficiente e não serve para tal finalidade. Outra coisa, o aterramento da tomada, né, daquela que vem da sua rede, o fio brasileirinho. Não é bom você aterrar a tua pulseira nesta tomada, porque aquele fio ali não foi projetado para casa e ele tem como finalidade a fuga de tensões, né, que são transientes da rede. Ou seja, se der um raio próximo à tua casa, a tensão bate na tua rede, se desvia para esse fio de aterramento, que é a maior massa, e é jogada para a terra, tá bom? Então, se você estiver na linha, na hora que acontecer uma descarga elétrica, um raio, né, um relâmpago, né, e esse transiente, ou seja, essa tensão que virá, esses spikes que virá da rede, ele passará pela tua rede e no primeiro ponto que ele achar de fuga, que vai ser a tua pessoa, né, que por mais que seja um mau condutor, mas você vai tomar ali um pipoco, né, olha lá se você não for visitar papai, né, papai do céu. Pessoal, aqui ó, ESD. Se você não sabe, ele não tá aqui à toa não, pessoal. Ele não tá aqui para criar, fazer bonitinho não. Olha só, um ESD aqui, outro ESD aqui. Para que esses componentes estão aqui, pessoal? E aí você mete a tua mão na placa, a torta direito. O celular não tá carregando, o celular não tá fazendo isso, o celular não tá ligando. Sabe por quê? Você vem com teu corpo todo carregado, não usa uma pulseira antistática, você não tem uma bancada aterrada, você não coloca os pezinhos no chão, você não usa nada de proteção, nenhuma luva sequer. Pessoal, na enfermaria, pessoal, você vai lá e compra lá uns 10, 15 reais lá, você vai comprar um pacote de luva de enfermeiro, pessoal. Compra um tamanho bacana para você aí, coloca uma, duas luvas e manuseia normalmente a placa. Aí você pode pegar nela como você quiser. Outra coisa, pessoal, cuidado com escovas que não são antiestáticas, ou seja, que geram o atrito e criam acúmulo de tensões. Escovas convencionais, pincéis convencionais, eles ao ser friccionados sobre a placa, às vezes você está limpando a placa achando que você está fazendo bem para ela, e quando você acaba de limpar a placa já não presta mais, porque na sua frição ali em torno do processador, em torno da MMC, você conseguiu gerar um acúmulo de tensão, e tal tensão foi justamente lá dentro do componente do MOSFET, do transistor, né? E fez o arregaço. Então, pessoal, um ESD, ou seja, descarga eletrostática. Qualquer tensão, pessoal, que vir aqui, né, a mais do que ele é permitido, ele tem uma tensão de trabalho dele, e você, quando você põe a mão nele aqui, pessoal, pra você ter uma ideia, você pode colocar a mão nesse componente e ele pode queimar na hora, a depender da tensão que esteja teu corpo carregado. Olha só, olha aqui. Alguma vez vocês já colocaram a mão em porta de carro ou na maçaneta da porta da sua casa, que quando você vai colocar a mão, você sente aquele leve estralozinho, aquele choquezinho nojento? Você sabia, pessoal, que aquele choquezinho está já acima dos 3.000 volts? Teu corpo está carregado com acima de 3.000 volts. Então, essa tensão que deu esse estralinho aqui, ó, esse estralo é o descarregamento, ou seja, é um curto-circuito, pessoal, entre elétrons, né, e prótons. Pessoal, observa que, ó, se você colocar a mão nesse componente aqui, como ele está aqui, pessoal,
Na linha de mais B com referencial no GND, você vai causar um curto-circuito nesse componente. Esse componente, fechando o curto, né? Ele fechando o curto, ele vai matar toda essa linha, pessoal. Olha só, a mesma forma o conector aqui de ID. Ah, mas o celular não está identificando, o aparelho não está identificando. Você mexeu nele à torta direita achando que você é o cara, né? Que você é o bambambam da Motorola ou da Samsung. Meteu os dedos do quanto é tipo ali, pifou o trem tudo, lascou tudo. Aí você sai para onde? Pesquisar. O que aconteceu? Peguei o telefone assim, agora não tá nem ligando mais. Sabe que não tá ligando mais? Porque você é descuidado. E aí, meu irmão, não adianta chorar. Não tem choro, não tem vela. Aí já era. Olha só, pessoal. Mais 2 componentes no conector de bateria. Olha só ali, ó, tá vendo? Né? Além de uma proteção térmica, uma identificação de ID, ainda temos aqui 2 componentes ESDs, tá vendo? Eles estão aqui, pessoal, por causa das descargas eletrostáticas. Pessoal, aqui é comum, aqui é muito simples. Você quer ver essa coisa ficar feia? É quando está em torno do PMIC, em torno do processador, em torno da memória. Lá você vai ter muitos componentes, né? Que são, pessoal, ESDs. São de proteção eletrostática, pessoal. Pelo amor de Deus, tenha a mínima atenção. Olha só, eu não vou nem estar lendo aqui, porque é muita coisa, eu quero ser um pouco mais breve. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui, a título de curiosidade, olha só, o MOSFET de potência, a sensibilidade dele para descarga, olha só aqui, ó, EDS, né? Descarga eletrostática é de 100 a 200 volts. Um MOSFET, um JFET, né? É de 140 a 10.000 volts. Uma CMOS, né? É de 250 a 2.000 volts. Ah, desmanchou o computador e agora não funciona mais. Não sabe por que não, bonitão? É porque você saiu futucando, metendo a mão no que não era da conta, sem a mínima proteção. Aqui, pessoal, ó, diodos de comutação super rápida, né? O diodo Schottky, né? E o de lógica TTL. Eles têm um trabalho aí, uma sensibilidade de 300 a 2.500 volts, né? Os transistores bipolares, ou seja, de canal N e canal P, né? TJB, de 380 a 7.000 volts. Os dispositivos ECL de 500 volts. Os tiristors e triacs de 680 a 1.000 volts. Isso quer dizer que em qualquer dessas circunstâncias você vai queimar o componente, né? Se você tem um acúmulo aí de tensão de 1.500 volts e você ao conectar a tua mão numa CMOS, você vai fazer o componente se romper, queimar ou mesmo espalhar, né, as falhas. Então, pessoal, descarga eletrostática. Para você evitar isso, eu coloquei aqui 3 essenciais situações. Um aterramento, né, pessoal? Que é uma haste de metal ou cobre que você vai aterrar ela em outro canto fora da tua instalação convencional, aterrando tua bancada, aterrando e usando, pessoal, a manta estática. Não é só comprar aquele pedaço de carpete estático, né, que ela tem umas 3 camadinhas ali, e achar que você já está protegido. Não. Ela tem um local, um anel, no qual você coloca o aterramento nela, tá bom? Outra coisa, pulseira antiestática. O pessoal tá tendo um monte de pessoas aí usando aquela pulseirinha que tem um parafusinho em riba. Aquela parafusinho, pessoal, né, ela tem uma resistência de 1 mega-ohms. Aquela resistência, ela é única e exclusivamente para evitar um curto-circuito. Porém, pessoal, aquilo ali precisa descarregar em alguma malha dissipativa, em alguma manta, né? Você teria que encostar ela de vez em quando, tá encostando ela na sua manta. O certo é você usar aquela pulseira antiestática, né, que tem um cabinho e aterrado, pessoal, também aterrado na manta, aterrado no aterramento próprio. Pessoal, não adianta você querer atalhar. Pessoal, se você não gosta de usar manta, não gosta de usar pulseira, compre luvas de enfermeiro
E se puder, trabalhe descalço. O trabalho descalço, você vai ter uma melhor, né, refrigeração nos teus pés e vai ter também, né, a comodidade de descarregamento total, ou seja, um equilíbrio, uma equalização, né, das tensões que são transientes. Então qualquer tensão que você colocar na placa, ou seja, outra coisa, pessoas que vêm visitar a tua assistência e chega e começa a mexer, crianças, pessoal. Cuidado com crianças que estão mexendo na tua bancada aí. Mas é minha filha, é meu filho. Problema teu, celular teu, assistência tua. Se quem se lascar vai ser você, tá bom? Por mais que você possa achar, mas esse pastor tá falando muito duro. Problema se você não gostou também. A questão é, tô te falando a verdade. Abra os teus olhos, né? Escute bem, tá bom? Para que você não tenha mais prejuízos. Larga a mão desse negócio de ficar fazendo as coisas sem rumo, sem direção, sem tomar os devidos cuidados, tá bom, pessoal? Então você já viu aí que tem muitas situações que podem lascar a sua vida literalmente. Como eu disse logo no começo, o colega que queimou o iPhone 6 teve que pagar outro, viu, pessoal? E não é bonito estar desembolsando R$1.800. A não ser que vocês tenham condições, né? Sintam-se à vontade, o dinheiro de vocês, o bolso também, né? E a reputação é de vocês. Larga a mão de ser preguiçoso, né? Larga a mão de ser dondoquinha, coloca o pezinho no chão se você não gosta de pulseira, porque tem pessoas que não gostam, né? Assim como eu também não gosto, mas eu conheço, eu sei o perigo que há, né? Já queimei aparelhos dessa forma. Pessoas que vêm na minha assistência já queimou aparelhos meus, né? De reparos meus aqui, porque estavam colocando a mão, porque vai olhar, é curiosidade. Nossa, é assim! E aí pega o celular na mão e começa a mexer. Pessoal, o celular tem bordas, as placas elas têm bordas, né? Pegue a placa quando está sem luva, pelas bordas, pelas extremidades. Larga a mão de querer ser ortopedista, de ficar parpando placa. Não existe uma aferição de temperatura com a ponta do dedo nem com a tua mão. Não adianta, você não é um termopar humano, você não é uma fly-on, né? Você não é um hair duster, né? Você, amiguinho, amigo técnico, né? E você é o executor do serviço. Mas não brinque, porque a coisa é séria. Um componente pode arrebentar todo o circuito e você se lascar. Então, pessoal, um processador ele é formado por milhares de transistores, né? Milhares de componentes que são altamente sensíveis. Pessoal, cuidado com isso. Aquele que gostou do vídeo, se quiser compartilhar, compartilhe. Se não quiser também, abandona. Se quiser dar um dislike também, problema teu. Agora, a questão é, se você começou a se conscientizar, se você quer ser um bom técnico, tenha atenção, respeite as denominações das placas, respeite a placa, respeite os componentes, tenha cuidado ao manuseá-los, né? As pinças, pessoal, tem pinças antiestáticas também, tem componentes e ferramentas que são antiestáticas, pessoal. Então procure manter-se o mais isolado possível da eletricidade estática e cuidado com as ressoldagens. Exemplo, pessoal, aqui ó, no PMIC, olha só. O cristal oscilador, né, que é aqui o X1101, né, 19.2 MHz, ele tem um NTC, um termistor interno, né? Esse termistor, pessoal, quando este calor fica excessivo, se o efeito Joule, né, gerado por alguma restrição e barreira que o processador encontrou, e o PMI começou a esquentar, aqueceu, vamos supor, aqueceu memória, aqueceu o processador, aqueceu o PMIC, ele tem uma tensão de ruptura. Quando essa tensão ela chega ao ponto que faz com que o NTC vai zerando, ele chega à resistência zero, e ele é um resistor de 100K, né? Ele é um termistor de 100K. Se ele desceu a zero, vai fechar curto e essa placa também não vai funcionar. Então, quando você estiver fazendo um trabalho de ressoldagem aí, tenha seus devidos cuidados, né, para você não fazer merda. Então, em alguns outros vídeos eu estou explicando aí mais coisas aí. Só quero que vocês tenham essa atenção. Cuidado com o calor. Outra coisa, larga desse negócio de ficar perguntando para os outros.
Qual que é o valor que você usa na sua estação? Você usa quantos graus? Você faz isso a quantos graus? Pessoal, não interessa, sabe por quê? Porque a tua estação, você precisa conhecê-la, tá bom? Você não pode achar que você vai olhar para o carro do teu vizinho, né, e falar, você dirige seu carro a quantos por hora? Né? Sendo que o seu carro não tem tal condução. Então, a tua estação, você deve conhecê-la primeiro. Você deve trabalhar ela de acordo com o que ela permite você trabalhar. Não queira correr com as pernas do teu próximo. Não queira trabalhar da forma que teu próximo trabalha, né? Observe o teu trabalho. Execute com a maior perfeição possível, para que você não venha ter grandes dificuldades, né, posteriormente. E eu quero vos deixar aqui, uma vez mais, a paz do Senhor Jesus a todos. Desejar aqui também agora um grande abraço ao nosso amigo Adonias, né? Que mandou mandar um abraço aí. Tá aí, irmão, meu amigo Adonias. Que Deus vos abençoe grandemente, né? Amigo Fábio Bernardo, Fábio Mendes, né? Wesley, né? Amigo Davi, amigo Odair. Tantos amigos aí que às vezes a gente pode não lembrar o nome. Amigo William, né? Os amigos que estão também fazendo o curso conosco aí da Migcel. Que Deus os abençoe amplamente. Que venha trazer a mente de cada colega, de cada amigo, né? E nós temos aí um grupo, né? Cell Master, né? Um grupo que nós estamos aí há quase 2 anos aí administrando este grupo, né? Dando apoio aos colegas que são novatos, que estão iniciando. E pessoal, eu estou falando aqui um pouco de forma mais dura, digamos assim, para que vocês se conscientizem, porque está muito badernado. Mas naturalmente eu tenho uma amplitude de trabalho, uma amplitude de visão bem diferenciada. Eu procuro tratar todos com respeito e com igualdade. Quem me conhece aí sabe, né, que eu não sou de destratar ninguém e nem muito ao menos, né, maldizer alguém porque não sabe trabalhar. Eu estou contra aqueles que estão fazendo o caminho inverso e não querem aprender, tá bom? Contra aqueles que estão preguiçosos, contra aqueles que não gostam de forma alguma de receber informações que são por partes privilegiadas, porque muito do que eu falei aqui para vocês ainda é obscuro. Para muitos de vocês, o que eu estou falando aqui é algo totalmente, né, digamos que para tua mente subjetivo, mas é algo essencial para a tua vida, tá bom? Para a tua assistência ser uma boa assistência, você ser um bom técnico, se você não tiver os cuidados que eu acabei de mencionar, você estará em grandes problemas. Eu quero vos deixar aqui, né, que fiquem todos aí com Deus, que desenvolvam um aprendizado em nome de Jesus, tá bom? Logo mais, tem mais vídeos, né? E a